começando mais uma live e hoje vou fazer a live solo, né? E vamos tratar de um assunto que eu acho que é bastante interessante, que é mentor, amigo e hater, né? Eu acredito que cada um de nós deve ter pelo menos um de cada desses aí a tiracolo. E durante a live a gente vai discorrer, né, sobre esse tema, né? Vai ser bastante interessante trazer essa minha visão, né, e provocar, né, em você qual é a sua visão sobre essas três palavras, né? Essas três pessoas: o mentor, o amigo e o hater, né? E qual é a função deles, né, no seu desenvolvimento, tanto pessoal como profissional, em qualquer área da sua vida, né? Então, antes de mais nada, vou aqui chamar algumas pessoas que não estão aí atentas à live. Helenilda, boa noite, como você está? Deve estar cansada, né, Helenilda? Depois de 100 quilômetros de pedalada, as pernas devem estar daquele jeito. Então vamos chamando algumas pessoas para participar da live e aí vamos dar início. É isso. Ai, ai. Imagina, o dia que eu fui. Enquanto a gente espera o pessoal chegar, vamos batendo um papo aqui. O dia que eu fui em Engenheiro Caldas de bicicleta, ida e volta, né? Valadares, Engenheiro Caldas, deu 97 quilômetros. Ida e volta. Nossa Senhora, foi tenso. E foi menos tenso que eu acredito que tenha sido para você, porque eu fui com mais duas pessoas, né? Então a gente ia conversando, né? E acabava intertendo, né, com o percurso. Pelo jeito você fez sozinha, né? Então deve ter sido mais tenso, né? Apesar da vista, né, de estar gravando aí os stories, mostrando como foi a jornada, eu acredito que tenha sido bem tenso, né? Aquela vozinha interior, em muitos momentos, deve ter tentado te paralisar, né? Mas aí te parabenizo aqui para todo mundo, né? Essa vitória que você conquistou aí, ela traz ânimo para todo mundo, né? Então é bem bacana. Então aí, boa noite Cícera, boa noite Pio, boa noite doutor Elisama, boa noite Anderson. Vamos então começar. Então o tema que eu proponho hoje a gente discutir é mentor, amigo e hater, né? O que são essas pessoas e qual é a função delas, né, no seu desenvolvimento, né? Por que eu digo que a gente deve ter um a tiracolo, né, para que nos provoque, né, a desenvolver, né? O mentor, não sei se é comum para todo mundo, né, esse entendimento, mas o mentor é aquela pessoa que já conquistou alguma coisa, né, que você deseja alcançar, né, e pode servir como um guia, né? Essa é a definição que o dicionário traz para a gente, né? Então, para contextualizar, eu vou consultar aqui. Então, fala que mentor é uma pessoa que serve de guia, de sábio, né, de experiente conselheiro, pessoa que inspira, estimula, cria ou orienta, né? Então, essa é a definição de mentor. Por que a gente deve ter um mentor, né? Para que a gente tenha essa pessoa, né, para a gente nos espelhar, né? E aí é interessante quando a gente fala de mentor, porque quando a gente não escolhe o mentor pelos desafios que a gente tem, pelos sonhos que a gente acaba sendo mentorado por outras pessoas, né? Por exemplo, a gente tem como mentor, muitas vezes, o professor, a gente tem como mentor,
né, os líderes religiosos, a gente tem como mentor os familiares, né, e aí a gente precisa, em alguns momentos, fazer uma autoavaliação, né, fazer uma avaliação dessas pessoas que estão sendo nossos mentores, né, para saber, né, se eles já conquistaram aquilo que a gente deseja conquistar, né? Às vezes a gente usa essas pessoas, tem essas pessoas como guia, né, como pessoas mais sábias, pessoas que já viveram muito e que podem, com a sua experiência, nos ajudar, mas elas não conquistaram aquilo que a gente deseja conquistar. E aí essas pessoas acabam virando pessoas que vão tirar o seu estímulo, né, tirar a sua vontade de conquistar alguma coisa, né? Então é importante que a gente saiba escolher, né, esses mentores. E aí a gente tem várias categorias de mentores, né? Tem os mentores que são aqueles experts, né, de qualquer área que a gente tenha interesse, né? Tem aqueles mentores que a gente visualiza ele muito longe, né? Eu vou dar um exemplo que a gente tem aí de pessoas muito bem sucedidas que a gente acha que é muito distante, pelo menos eu pensava assim, né? Por exemplo, o Silvio Santos, né, uma pessoa muito bem sucedida, é um cara que era camelô e conseguiu, né, prosperar e conseguiu ter a sua própria emissora de televisão, né? Outra pessoa que inspira muito, né, o Flávio Augusto, ele é um grande empreendedor, né, uma pessoa que saiu também, né, de uma situação não tão confortável, né, para se tornar um dos grandes bilionários aí do mundo, né? A gente tem outras pessoas que a gente tem como pessoas que a gente admira, né? A gente tem aí, né, no esporte, alguns atletas que nos inspiram a conquistar algo maior. Porém, muitas vezes a gente acha que esse sonho, né, que essas pessoas estão em um patamar que a gente nunca vai alcançar, né? E aí que está o grande desafio, né? Os mentores, eles servem de guia, né? Então, como serve de guia, a gente tem que tentar envolver esse mentor, né? Tentar trazer esse mentor ao nosso nível, né? Não é rebaixar essa pessoa ao nosso nível, mas trazer, né, os desafios que essas pessoas passaram para chegar onde elas chegaram, né? Tentar entender como que essas pessoas começaram, quais foram os primeiros desafios, quais foram, né, as primeiras tarefas que fizeram com que elas permanecessem, né, nesse caminho e conquistarem o que elas conquistaram, né? Então o mentor, ele tem essa conotação, né, de ser o guia. E aí, como eu falei que tem várias categorias, que é o seguinte: tem mentores que a gente precisa pagar para ser mentorado por eles, né? Hoje, com o advento da internet, tem várias pessoas que estão ensinando, né, para outras pessoas como foi a sua jornada, né? E aí tem o passo a passo, tem métodos, né, para que as pessoas, né, ditas comuns alcancem, né, sucesso, alcance patamares, né, parecidos, né, similares ou até maiores do que eles conquistaram, né? Então tem esse tipo de mentoria, uma mentoria paga, que você escolhe o seu mentor, você escolhe participar de algum evento dessa pessoa, né? Tem outras categorias de mentores que é o seguinte: são pessoas que você admira, né, e que você também não conhece pessoalmente, assim como esses outros esse outro que eu mencionei, né, pago, né? São pessoas que você também não conhece, mas que também não tem, né, cursos, né, imersões para poder disponibilizar, né? E aí uma grande forma, né, de você estar próximo de um mentor, estou saindo aqui da câmera um pouquinho só para, que são os livros, né? Os livros muitas vezes contam algumas histórias, né, dessa trajetória que as pessoas passaram, né, para sair de um ponto, né, onde eles estavam desconfortáveis, para um ponto mais confortável, né? Então, essas pessoas,
elas têm, né, as suas histórias, né, os seus desafios, as suas conquistas, né, descritas em livros. E aí é uma forma muito barata, né, em termos de recurso financeiro, muito barata para que a gente alcance, né, alguns objetivos que a gente tenha, né, até para poder desenhar esse objetivo, até para desenhar esse sonho, né, para clarificar esse sonho que a gente porventura tenha, né? Então, os livros, né, são formas de você escolher mentores, né, que já conquistaram, né, alguma coisa que você deseja. Uma outra forma de mentor, né, como eu havia falado no começo, são pessoas conhecidas, né? São pessoas que você tem o contato social e que também já alcançaram, né, alguns objetivos, né, ou o objetivo que você está, né, almejando, né? E aí vai variar. Os seus pais, né, pode servir de mentores, né? Os seus familiares, de uma forma geral, pode servir de mentor, né? Às vezes você tem um primo, um tio, né, que já alcançou aquele desejo que você almeja, então ele pode servir de mentor. E aí o importante disso é que você faça algumas perguntas para essas pessoas, né? Quando você vai pegar um livro, aí você fala assim, Rafael, mas que pergunta que eu vou fazer, né, para essa pessoa, sendo que está um livro, né, já está pronto, já está editado, já está tudo ali. Então, qual pergunta que eu vou fazer para essa pessoa, né? Sendo que eu não tenho contato físico com ela, né? Então, a primeira pergunta que você pode fazer quando se trata de livro é o que você espera, né? Já começa essas perguntas até na escolha do livro, né? Por que escolher um determinado livro? Por que escolher uma determinada biografia? Né? Ali já começa a sua pesquisa, né? Eu quero alcançar alguma habilidade, eu quero alcançar alguma competência. Então, a escolha, né, do próprio título já é uma forma de fazer as perguntas e também de já ter essas perguntas meio que respondidas, né? Eu quero, por exemplo, quando eu peguei esse livro, eu queria conhecer as leis do sucesso de Napoleão Hill, né? Então essa foi uma pergunta que eu fiz. Eu quero conhecer algumas habilidades para alcançar o sucesso, né? E aí me veio, né, foi por indicação esse livro, que ele é bem modesto, né, mais de 700 páginas. Então, essa pergunta, né, para as pessoas, né, é muito importante para que você identifique se aquela pessoa realmente ela pode ser o seu mentor, né? Eu falo pode pelo seguinte, porque se essa pessoa que você escolheu como mentor, se ela não tem aqueles resultados que você deseja, não faz sentido nenhum você ter essa pessoa como mentor, né? Não quer dizer que a pessoa que você vai ter como mentora, né, como seu mentor, ela já tenha alcançado o seu objetivo final. Mas se ele já saiu do lugar que você está e já alcançou alguns degraus, né, sim, essa pessoa pode ser o seu mentor inicial, para que você saia, né, da inércia, para que você comece a entrar em movimento e com isso você comece a criar essa musculatura emocional, né, de conquista, né, de alcançar pequenos objetivos, né, de sair mesmo do lugar, né? Então é uma observação que a gente tem que fazer. Essa pessoa que eu estou escolhendo como mentor, ou que ela está querendo ser o meu mentor, né, está querendo me dar dica, está querendo me aconselhar, está querendo, né, que eu faça alguma coisa, né, que ela está fazendo. Será que é isso que eu quero? Será que essa pessoa tem o resultado que eu quero alcançar? Então a gente tem que ter essa autoavaliação, a gente tem que observar, né? E aí tem vários jargões, né? Por exemplo, para você ter o ótimo, você precisa deixar o bom de lado, né? Então vão aparecer várias boas oportunidades, né? Mas quando você quer o ótimo, né? E o ótimo é um desejo muito bem definido,
né, de onde você quer estar, em qual data você quer estar, como você vai se sentir quando conquistar aquele objetivo, isso é a situação ótima. Então, diante disso, vão aparecer muitas boas oportunidades, que a princípio, né, para as pessoas que não entendem, para as pessoas que não sabem qual é o seu objetivo principal, elas vão falar assim, pô, mas essa oportunidade é uma boa oportunidade, por que você não abraça? Né? Então, cria um certo conflito com essas pessoas quando elas não sabem qual é o seu objetivo inicial. Né? E aí, já que eu dei uma respirada, deixa eu comentar aqui. Boa noite, Leni. Sua live foi muito bacana. E se você quiser fazer outras, né, eu me coloco à disposição para que você desenvolva também essa habilidade. Então vamos lá. O outro ponto, né, depois eu vou linkar todos esses 3 pontos, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre amigo, né? Amigo é aquela pessoa, né, que a gente procura quando tem algum desafio, quando tem algumas desilusões, né? E a gente acredita que essa pessoa vai nos confortar, né? Diante dessa situação, né? Então, nesse contexto que eu trago para a gente refletir, o amigo ele entra como aquela pessoa que vai te provocar, né? Aquela pessoa que quando você quer alcançar alguma coisa melhor, né? Você quer sair de um patamar, né? De um patamar comum, né? E passar para um próximo nível. A internet está caindo aqui, Cícera? Ou tá falhando, pessoal? Pelo que não sei se eu entendi direito, se tá falhando aqui ou se foi a dela que caiu. Porque para mim aqui não tem tido problema. Então vamos lá. Então o amigo serve, né, dessa pessoa que vai te provocar. Ah, ok. Essa pessoa que vai te provocar. Porque quando você quer sair do patamar que você está, né, e alcançar coisas melhores, as pessoas que estão mais próximas são aquelas primeiras que vão querer te frear, né? Mas vão querer te frear porque elas não querem também sair da zona de conforto, né? E quando você começa a se movimentar, quando você começa a procurar novas situações para poder melhorar, né, o seu autoconhecimento, melhorar o seu desenvolvimento, né, alcançar uma promoção no trabalho que você está, sair do trabalho que você está para poder empreender, talvez, né? Essas pessoas vão falar assim, não, cara, não precisa fazer isso, não precisa desse esforço, porque você pode se frustrar, né? Então, essa figura, né, o essa ele serve para que te provoque, né? E aí você vai parar, né? E aí a gente tem que fazer essa autoanálise. Cara, será que essa pessoa é minha amiga mesmo, né? Porque ela tá querendo que eu não evolua, né? Porque tem aquela máxima também, né? As pessoas querem o seu melhor, né? Desde que o seu melhor não seja melhor do que elas, né? Então, parece um pouco de egoísmo, né? As pessoas querem sim te ver melhor, querem te ver, né, tendo uma renda maior, morando numa casa melhor, dirigindo um carro melhor, né, tendo um relacionamento saudável, mas desde que todas essas conquistas não sejam maior do que as delas, né? Então, essa figura, né, provocativa aí que o amigo tem, ela é bastante importante, né? E o terceiro ponto é o hater, né? O hater é uma palavra em inglês, em inglês, né, que significa aquela pessoa que aponta só erros, né? Ele vai só para te criticar, né? Você começa a fazer alguma coisa
e ela já começa a apontar os defeitos, né? Então, você começa a fazer uma atividade física, essa pessoa começa a apontar os seus defeitos. Ah, você está fazendo na posição errada, você está usando o equipamento errado, você está forçando muito uma determinada articulação, né? Então, essa pessoa só vai para poder apontar os defeitos, né? Se você está fazendo igual a gente está aqui, né, conversando na live, e começa a apontar os erros. Não, Rafael, a sua luz está muito clara, né? Ah, você está usando uma camisa, né, de corrida, você devia estar de camisa mais social, né? Então começa a te colocar vários defeitos, né? E esses defeitos são coisas que elas também não fazem, né? Muitas vezes o hater, ele está ali só para poder jogar água na fervura, né? Jogar água na fervura, para ver se tira o seu estímulo, né, de continuar fazendo aquilo que você está fazendo, né? E muitas vezes porque ele não tem essa capacidade, não tem essa que eu diria, essa motivação, não tem esse início para poder fazer, não quer fazer, ele não quer sair do lugar, né? Então ele só aponta defeitos. E aí, fechando tudo isso aí, por que a gente tem que ter um mentor, a gente tem que ter um amigo e a gente tem que ter um hater a tiracolo, né? Justamente para que a sua evolução ela aconteça, e muitas vezes ela vai acontecer de forma muito mais acelerada, né? Quando você tem um bom mentor, né? Quando você escolhe um bom mentor, né? Essa pessoa presencialmente, aí quando eu falo presencialmente, é você tendo esse contato, né, de conversar com essa pessoa, ela vai te orientar, né, a alcançar aquele objetivo que você deseja, né? E vai ser de uma forma muito mais simples, tranquila e fácil de alcançar. Por quê? Porque ela já trilhou esse caminho, né? Então, algumas tarefas, algumas atividades, ele vai ter, né, aquela experiência para te falar, faça desse jeito, porque desse jeito é a melhor forma, porque eu já tentei de outras formas quando eu estava na jornada, e dessas formas não deu certo, então faça dessa, porque assim vai ser melhor, você vai alcançar essa etapa, vai passar por essa etapa com mais rapidez, né? Isso não quer dizer que o mentor vai te dar atalhos, né? E sim, ele vai diminuir, né? Vai tirar aquelas pedras do caminho, né? Então o mentor, ele vai te ajudar, né, nesse sentido, ele vai te guiar, né, nessa trajetória que você deseja, para que você alcance o seu objetivo de forma mais amena, né? Não quer dizer que não vai ter desafios, e aí é uma das características do mentor. Às vezes ele não te passa toda a receita, eu diria, né? Toda a receita. Ele não te passa todos os passos para que você alcance o seu objetivo sem nenhum percalço, né? Às vezes ele deixa alguns percalços menores, porque ele sabe que aquele desafio, né, vai te engrandecer, né? Que você transpor aquele desafio, né, inesperado para você, mas que ele sabe como reverter, né, vai te fazer engrandecer. Então, o mentor, ele vai te desafiar a todo momento. Ele vai te desafiar a conquistar, né, a buscar mais, né, motivação, mais ânimo, mais força para você alcançar o seu objetivo. E o amigo é aquele cara que quando você fala, cara, eu vou sair do meu emprego para empreender, ele fala assim, duvido que vai dar certo. Duvido que vai dar certo. E aí é a hora que você fala assim, tá, então tá bom. Você duvida? Então tá bom. Então esse é meu sonho, eu já tenho um mentor que vai me guiar, né? Seja o mentor que eu vou ter esse contato, seja um mentor que vai me guiar pelos livros, seja um mentor que é uma pessoa conhecida, seja qual for a forma de mentor, né? A pessoa que eu escolhi para ser o mentor. Então, esse amigo vai te desafiar nesse sentido, né? Ele vai te trucar, né? Aqui a gente fala muito nisso, né? Quando a gente essa pessoa, ela vai falar se ela não vai acreditar em você nesse primeiro momento, né? Então esse amigo vai servir para isso. Porém, é um cara que torce a todo momento para que você tenha sucesso, né? Ele não é um inimigo,
Ele é realmente o seu amigo porque ele quer que você tenha o sucesso naquela empreitada, né? Mas ele vai servir mesmo, né, dessa pessoa que vai te trucar, que vai te desafiar a continuar ou a verificar se esse sonho que você quer é realmente um sonho de longo prazo, é um sonho realmente verdadeiro, ou se é mais um fogo de palha, né? Porque esse amigo já conhece, né, algumas características que você tem, já sabe de alguns fogos de palha que você já passou, né, de algumas super ideias que você dividiu com ele e ele falou que não ia dar certo e você falou, ah, então tá bom, então já que não vai dar certo eu não vou nem tentar, né? Então essa figura ela é muito importante. E o hater, né, é aquela pessoa que quando você começa a ascender, né, quando você começa a produzir alguns resultados, incomoda essas pessoas. E aí elas vão te apontar os erros. E aí, nesse momento, é hora de você virar para ele e falar assim, muito obrigado por me apontar esse erro, muito obrigado por apontar esse erro, porque ele é um consultor, né? E é um consultor de forma gratuita, né? Você não está pagando nada para ele e ele está apontando os seus erros, né? Você vai reorganizando a sua rota, né? Cumprindo, né, e vencendo alguns desafios, porque esse amigo, né, agora ele já virou amigo, né, esse hater está apontando aí os seus defeitos, né? Então essa tríplice, né, o mentor, o amigo e o hater, é muito importante você analisar e verificar quem são essas pessoas que ocupam esses cargos, né? Um cargo da pessoa que está te orientando porque já alcançou algum dos seus objetivos, né? A pessoa que está te desafiando, né? Em princípio pode parecer que ele está desacreditando em você, mas não, ele está te desafiando para que você confirme para ele qual que é o seu objetivo, qual que é o seu sonho, e aquela outra pessoa que vai apontar, né, os seus erros, que vai dar aquela consultoria gratuita, né? Ah, você escreveu o seu post errado, você falou uma coisa, né, que estava fora de contexto, você falou que ia fazer alguma coisa e não fez, enfim, são várias coisas que o hater vai começar a te apontar. E aí você, né, que já está com aquela confiança mais robusta, né, que você já sabe realmente qual que é o seu sonho, que você já sabe onde que você quer chegar, você vai apenas falar assim, muito obrigado por apontar esse erro, muito obrigado por estar me observando, né? Que se ele tem essa capacidade de apontar os seus erros, é porque ele está, né, te acompanhando. Ele está vendo essa evolução e está sabendo que essa evolução, né, está incomodando esta pessoa, né? Então, é sempre importante. E o mais importante é que a gente saiba avaliar quem são essas pessoas. Porque às vezes a gente escolhe, né, ou acha que é uma pessoa que está nos aconselhando, ela está, na verdade, desaconselhando, né? Algumas pessoas, né, que têm um pouco de autoridade na nossa vida, que a gente acompanha algumas ideias, mesmo sem saber o porquê, né? Elas podem, às vezes, estar nos distanciando dos nossos sonhos. E aí que vem uma ferramenta que eu venho usando há pelo menos 3 meses, que ela tem mudado muito a minha vida, né? Que são os grupos de estudo, né? O que são esses grupos de estudo? São pessoas, né, comuns, como eu e você, né, que estão ali engajadas para alcançar alguns objetivos, cada um com seu objetivo específico, mas todos querendo uma evolução, querendo sair do local onde está e alcançar coisas melhores. Alguns são, né, escrever um livro, outros, né, melhorar a sua renda, outros ter essa renda excedente, né, outros criar novas formas de renda, outros ter um relacionamento mais agradável, outros, né, então tem várias formas
né, de objetivo, né, e cada um com seu objetivo. E aí no grupo a gente tem, né, a gente acaba fazendo o papel desses três, né, desses três personagens, né? Em alguns momentos, algumas experiências minhas vão servir para aqueles outros componentes, né? E aí sim eu vou servir de mentor naquele momento, né? Em um outro momento eu vou, né, desacreditar, né, daquele sonho, eu vou estar fazendo a função de amigo, né, que vai estar desafiando, né? E muitas vezes colocando um pouco, né, aumentando um pouco esse desafio, né, para ver se realmente é aquilo que ele deseja, né? E muitas vezes eu participo como hater, né? Eu começo a apontar alguns defeitos, né, para que isso sirva de melhoria para essa pessoa, né? E sempre com esse intuito, né? Mesmo participando como mentor em um momento, um amigo em outro e hater em outro, né? O objetivo principal desses nossos grupos é a evolução, né? É que cada um conquiste aquele desejo que ela porventura tenha, né? E agora eu queria ouvir de vocês, ver de vocês aí qual é a visão de vocês, né, sobre esse tema, né? Sobre ter um mentor, se você já tem um mentor, se esse mentor realmente ajuda, né, te desafia, te orienta a alcançar objetivos maiores. Se você já tem essa figura de amigo, né, que vai te desafiar, né, para validar esse sonho. E se você já tem, né, já identificou esses haters, né, que só apontam defeitos, né, eles só ficam colocando aí o dedo na ferida, né? E talvez o hater seja o mais fácil da gente identificar, né? As pessoas que estão nos criticando a todo momento, sem ter resultado nenhum, isso é muito comum. Então eu queria ler algumas experiências de vocês, e se tiver alguma pergunta, também pode fazer. A Cícera já colocou aqui, né? Quando reclamam muito, né, estão falando delas. É isso mesmo, né, Cícera? As pessoas, elas falam, né, do que o coração está cheio. Então, se elas estão te criticando, provavelmente é porque ela não tem, né, a mesma coragem de se expor, né, que você está tendo. Se ela está criticando, é porque ela não tem ânimo para fazer o que você está fazendo. Se ela está te criticando, ela tem, né, aquela autoimagem abalada, né, que a sua exposição, que o seu desejo de conquistar algo maior, né, acaba incomodando essas pessoas. A Leni falou aqui, né, que os amigos focam no erro, né? O amigo, ele vai te desafiar, ele vai falar assim: ah, Leni, escrever livro? Não, não é para você. Não acredito que você vai escrever um livro. Aí você vai vir assim: não vai não? Então vamos lá. Então esse é um desafio que eu vou cumprir por mim, né? Não queira provar para esse amigo, né, que você é capaz, porque ele está falando que você não é capaz, né? Mas cumpra esse desafio que você, né, colocou, né, abriu para ele como um desafio pessoal, né? Você está escrevendo um livro para contar a sua história, né? Para contar, né, as suas experiências, para contar, né, algum sonho que você tem, enfim, né, para realizar o seu sonho, não para realizar o dele, né? Então, pega essa energia, né? Pega essa energia, capta essa energia, converte essa energia em impulso para que você faça o que você determinou para fazer e canaliza isso. E aí escreve, né, o melhor que você pode escrever, né? Com certeza o primeiro livro não vai ser o seu melhor livro, mas vai ser o seu primeiro. Talvez seja o pior livro que você vai escrever na sua vida, mas é o livro que você nunca vai esquecer dele, né? Porque foi o primeiro, o desafio muito grande, muitas pessoas desacreditando, muitas pessoas apontando o dedo, e talvez apenas um mentor, já pensou nisso? Apenas um mentor acreditando em você, apenas uma pessoa, né, falando
guiando para que você alcance esse objetivo. Então, é muito interessante esse desafio. E Renata colocou aqui, tem os dois. Os dois, quais deles? Tem um mentor, tem um hater, tem um amigo, né? Quais são essas que você tem? E aí, pessoal, chegamos aqui à metade. Vamos chamar mais pessoas para participar, né? Se está fazendo sentido esse conteúdo para você, se você já tem experiências, né, com mentor, né, com esses desafios que a vida nos trazem, né? Vamos aí apertar o aviãozinho, chamar mais pessoas e toca o dedo nesse coraçãozinho, deixa o Instagram conhecer a gente, né, para que outras pessoas sejam impactadas com essas palavras, né? Tanto minhas aqui oral quanto suas aí de forma escrita. A Renata complementou aqui, a dela falou que tem amigos e tem críticos, né? Isso pode te ajudar muito, tá Renata? Né? Os amigos, e aí é importante você definir, né, e deixar muito claro para você qual que é o seu objetivo, né? O seu objetivo, e muitas vezes o seu objetivo já tem prazo, né? Coloca uma data, e uma data desafiadora, tá Renata? Não deixa esse sonho muito longe. Ah, não, eu quero ter uma casa melhor. Ah, quando que você quer ter uma casa melhor? Ah, eu quero ter uma casa melhor daqui 30 anos. Né? Talvez 30 anos seja muito longe. Então faça um desafio, né, de mais curto prazo, né, de 3, 5, 10 anos, né, para um sonho maior, né, para que você tenha esse desafio, né, batendo a sua porta a todo momento, né? E os amigos, eles vão servir justamente para isso. Eles vão jogar um pouco de água na sua fervura, né, te desacreditando, falando que você precisa de algumas habilidades, de algumas competências para conquistar aquele objetivo, né? E os críticos vão só meter o dedo, né? Só meter o dedo. Muitas vezes eles não conquistaram nada, muitas vezes eles têm esse mesmo desejo, mas não fazem nada para que alcance esse sonho. Então vive, né, de ilusão. Então saia dessas pessoas, né, e foque aí no seu objetivo principal. A Cícera colocou aqui, tenho uma mentora que só soma na minha vida. Que bacana. Puxa a orelha na hora certa e me faz, né, me reconhecer a todo momento. Minha maior incentivadora. Que bacana. É isso aí, né? São pessoas que muitas vezes a gente não precisa pagar, que a gente nós brasileiros achamos que só as coisas pagas, né, que tem valor. E aí quando a gente paga alguma coisa, a gente percebe que o só comprar também não resolve, né? O que resolve é a gente entrar em ação. Não adianta ter um mentor que vai te orientar, que vai te guiar, né? Se você não colocar essas tarefas, se você não colocar esse objetivo em ação, ele vai continuar na ilusão, né? Aí vai virar ilusão, porque é um objetivo que vai ser inalcançável, né? Então é importante, acima de tudo, ação. Tá? Esse desafio meu de fazer live, né, de segunda a sexta é justamente colocar essas tarefas em ação, né? Durante muito tempo, né, só para contextualizar, eu tive os mentores, né, de uns 4 anos para cá, eu compro curso, compro livros, participo de palestras, de imersões, e durante muito tempo eu não colocava em ação. Achava interessante, né, a metodologia, achava interessante os passos para você alcançar, né, algum objetivo, achava tudo muito interessante. Lia, né, fazia os planos, né, bem detalhados, com data, com tudo, né, visualizava muitas vezes, né, esse sonho alcançado, mas na hora de entrar em ação, não entrava. Né? Eu levava muito em consideração o que as outras pessoas, né, iriam pensar de mim. Né? Eu levava muito em consideração, eu precisava muito dessa aprovação das outras pessoas. Então isso
durante muito tempo me fez não entrar em ação. E aí agora, cara, parece incrível. Depois que eu tomei essa decisão, né, as coisas vêm evoluindo. Nesses últimos 3 meses, tem evoluído, né, muito rápido, né, muito rápido. Por quê? Porque eu estou alcançando algumas etapas, subindo alguns degraus, né, para alcançar um sonho bem grande, né? Vou dividir com vocês aqui esse sonho grande. Talvez para alguns, né, alguns de vocês vão fazer o papel aí de hater, né, e outros vão fazer o papel de amigo, né? Talvez também, né, por que não, de mentores. O meu sonho maior é impactar, né, positivamente a vida de 10 milhões de pessoas até 2028. Então, até 2028, daqui mais ou menos 8 anos, né, impactar 10 milhões de pessoas, no ao vivo ou no online, né? Então, eu estou fazendo tarefas para que isso se torne mais próximo, né? Então, fazer as lives aqui toda semana, né, de segunda a sexta. Eu tô com um projeto com 6 pessoas, né, de um coaching grupo que eu faço toda quarta-feira, 7 horas da manhã, né? Então, isso são etapas, né, desse sonho maior, né? Já são pessoas que eu estou conseguindo alcançar, né? Eu tenho 2 grupos, né, no qual eu falo das minhas experiências, conto os meus desafios, né? Então, são pessoas que já estão, né, de uma forma ou de outra, sendo impactadas, né, por esse sonho, né? E são tarefas que vão me levar até lá, né, onde que eu quero alcançar. E eu já tenho toda essa fotografia, né, desses 10 milhões de pessoas impactadas, né? Continuando aqui a divisão com vocês aqui, a minha fotografia, né, se vocês fecharam os olhos aí, vocês podem enxergar o mesmo que eu, né? Eu vou estar na frente de um palco com um público de mais ou menos 5 mil pessoas nesse dia e vai no telão atrás de mim explodir aqueles foguinhos de show e no telão vai sair 10 milhões de pessoas. E aí a equipe, né, que me ajudou a conquistar todas essas pessoas vão entrar no palco. Então eu já tenho essa visão, eu vejo isso todos os dias, né? E isso me dá mais tranquilidade, me dá mais força, me dá mais confiança, né? E dividir com vocês esse sonho, né, ele se torna mais real ainda, porque eu coloco, né, para vocês qual é esse sonho. Então eu fico mais comprometido ainda em alcançar esse objetivo, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Cícera falando: haja visto, estou acordando o sol às 4h40. Que incrível. Isso é muito bom, né? Então, tem algumas coisas, né, que os mentores passam para a gente, né? Alguns hábitos que eles têm, porque eles já testaram, já viram quais são os benefícios que tem, né? E aí, quando passa para a gente, primeiro momento, fala assim, não faz sentido, cara, acordar 4 horas da manhã para assistir, né, uma live, ou para fazer uma atividade física, ou para ler um livro, para fazer uma meditação, não faz sentido. Cara, mas só depois que você faz aquilo, que você começa a ter esses benefícios, que você começa a observar, cara, não é loucura simplesmente. Não é loucura simplesmente, faz sentido, né? E aí Cícera já está observando esses benefícios, né? Acordar cedo, né? Você tem menos ruídos, né? As pessoas negativas não estão acordadas, o barulho que você ouve é só dos grilos e dos passarinhos que estão acordando também, né? A imagem que você vê do sol nascendo é surreal. Uma coisa que eu observo, né, aqui também onde que eu moro, é engraçado, Cícera. Quando eu acordo, o tempo está muitas vezes limpo, né? Limpo. E aí, à medida que o sol vai aparecendo, começa também a aparecer as névoas. E aí é engraçado, né? Esse fenômeno, né? Quando o sol começa a esquentar o solo, né, aquele ar mais frio se transforma em névoa. E é bem bacana. Deixa eu ver aqui, Geraldo. É isso aí, Rafael. Segue esse cara. Esse Geraldo é uma peça.
Muito bom. Obrigado, Geraldo. Seguir mirando o alvo. Geraldo falou aqui. O que for ter que avançar, eu faço esse papel. Inspiração e acredito que irei estar presente. Que isso. Com certeza. Isso é muito bom, né? A gente vê esse incentivo das pessoas, né? É muito importante ter esse objetivo e as pessoas que acreditam, porque as pessoas que acreditam no seu sonho, muitas vezes, né? Eu digo todas as vezes, elas também conseguem visualizar isso que você está falando, né? Pessoas que não conseguem ter essa mesma visão quando você conta esse sonho, né? Eles não vão, né, te incentivar. Agora, pessoas que vão te incentivar são pessoas que já alcançaram esse sonho ou pessoas que conseguem, né, imaginar, fazer essa fotografia também, né, quando você conta. E aí o interessante, vocês podem ter percebido, o entusiasmo, né, que eu contei isso para vocês, né? Então, ter esse entusiasmo para contar para as outras pessoas qual que é o seu sonho, já motiva essas pessoas. As pessoas falam assim, nossa, mas não é possível que esse cara é tão doido assim, porque do jeito que ele fala parece que já é real, né? E realmente, para mim, já é real. Quando eu fecho os olhos e imagino isso, para mim já é real, né? Eu começo a suar, os pelos do braço, né? Fico todo arrepiado, então para mim já é real. Obrigado, Cícera, você é capaz, vai fazer o que você veio fazer. Muito obrigado. Tenha sempre certeza que não precisa de aprovação de ninguém. É isso aí. Você não é sua condição, e sim sua decisão. Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Essa é um questionamento muito bacana. Né? Quando você vive, né, pela ideia dos outros, né? O que os outros querem que você faça, né? Se você fizer, você vai estar vivendo, né, de condição, né? Aí tem muitas pessoas, Rafael, mas nós estamos passando por uma pandemia, né, uma crise sem precedentes aí de saúde, né, de economia, né, vai faltar um monte de coisa. Cara, vai faltar, né? A crise está aí. E aí, o que você vai fazer? O que você, né, o que eu posso fazer, né, para passar por essa crise, né, sem surtar? Né? Lá no começo as pessoas estavam pensando que ia ser só 15 dias. Né? Não, vamos fazer aí uma quarentena que é só 15 dias, né, para poder, né, diminuir a proliferação do vírus. E aí a gente já está há mais de 3 meses. Então tem pessoas que estão surtando, não sabem mais o que fazer. Né? Então, a partir do momento que você vive de decisão, que você escolhe o que vai fazer, por quem vai fazer, por quem vai fazer, né, as coisas fluem com muito mais naturalidade. Pedro, bacana, Pedro, um abraço. Pedro é um grande amigo. Verdade, acordar cedo é bom demais. Isso aí, Geraldo, já comprei o seu sonho, já é. Isso aí, já é. Para mim já é, desde quando eu acreditei, né? Porque às vezes a gente sonha, nós homens, né, Geraldo? Tem muito sonho relativo a carro, né? Eu quero ter um carro bacana, isso, aquilo. E às vezes a gente fala, mas não acredita naquilo que a gente está falando. Né? E a gente tem que acreditar em tudo aquilo que a gente quer. Né? Porque quando a gente fala, a gente já manda um comando para o universo para que as coisas comecem a se reorganizar para que a gente alcance aquilo que a gente deseja. Né? E aí o grande empecilho para a gente alcançar o que a gente deseja é que em determinado momento a gente vai vir, isso não é para mim. Né? Talvez ter um carro, né, muito superior com o que você tem hoje, você fala assim, não é para mim. Quando você fala que não é para mim, você elimina toda e qualquer possibilidade de alcançar aquele bem. Né? E aí vale para qualquer coisa. Né? Quando você deixa de acreditar que aquilo pode se tornar real, aquilo não vai se tornar real. Né? Anderson perguntou aqui, qual é o significado de patrocinar na internet? Cara,
tem vários tipos de patrocínio, né? Tem o patrocínio real, que é como o comércio vê aí, né? Que é colocar dinheiro mesmo para que as pessoas vejam, né, aquele conteúdo, né? Esse é o patrocínio aí comum, mas o que eu vejo que é bem importante e ajuda muito, principalmente as pessoas que estão começando, né, que muitas vezes tem muito conteúdo de qualidade, né, mas tem pouca visibilidade, pouca abrangência, que o patrocínio é você, né, você pode me patrocinar aqui, né, apertando aqui o aviãozinho, né, você está me patrocinando, porque aí você está enviando essa live para outras pessoas, né, fazendo com que outras pessoas, né, sejam alcançadas, né. Então, e o incrível disso, antes, é bem pertinente essa pergunta, que muitas vezes a gente patrocina pessoas que a gente não conhece, né, ao invés de patrocinar pessoas que a gente conhece, né. Esses dias eu estava vendo um vídeo e falava justamente sobre isso, né. Cara, às vezes você tem um amigo que está fazendo uma live, né, vou usar o meu exemplo, que estou fazendo uma live, né, agora tem 4 pessoas, poderia ter aqui 400, né, 4.000 pessoas, mas aí as pessoas que estão, que são mais próximas, não vieram, né? Eu tenho mais de 900 seguidores, né? Será que não chegou essa live para 100? Né? Então esse patrocínio, ele movimenta muito, né? E ajuda, né, as pessoas a continuarem a fazer o que elas estão fazendo, né? Compartilhar boas ideias, né? Muitas vezes a gente compartilha fake news, né? Coisas que a gente não sabe de onde veio, de quem mandou, e a gente está espalhando, né? E aí espalha o caos junto com isso, né? Então patrocinar, na minha visão, e isso é muito importante, é você compartilhar, né, boas ideias, né, indicar bons livros, você fazer com que a mensagem, né, de pessoas boas que você acredita chegue para mais pessoas. Caramba! Já está faltando agora 10 minutinhos. Então, se não tem mais perguntas, né, se tiver mais perguntas, pode mandar. E aí eu já vou começar aqui os meus agradecimentos, né? É um desafio a cada dia estar aqui, né? Semana passada foi a minha primeira live solo, né? Na quarta-feira eu tive a Helenilda como uma parceira que contou muito bem aí a sua história, os seus desafios e as suas conquistas, né? Acredito que tenha ajudado muitas pessoas, né, com isso. Hoje ela entrou aqui no início da live e contou, né, o seu desafio do dia, que foi pedalar 100 quilômetros, né? Então, um desafio bem arrojado, né? Pedalar 100 quilômetros não é fácil para ninguém, né? Então, foi muito bacana. Na quinta-feira, né, aí sim eu fiz solo, né? Contei com a ajuda de vocês e foi muito massa, né? Vocês fizeram bastante perguntas e a gente interagiu e o tempo passou muito rápido, né? Igual hoje. Hoje também passou muito rápido esse momento nosso aqui, né? E a cada dia que passa eu fico mais agradecido, né, por ter essa oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês, né, contando algumas experiências, alguns deslizes, algumas cabeçadas, mas também algumas conquistas, né? Ainda são poucas, né? Ainda são poucas, mas para mim são muito valiosas, tá? Né? Se vocês pudessem imaginar, né, o quão importantes são essas vitórias, né, vocês, né, e as pessoas que não estão aqui começariam, né, qualquer que seja o seu projeto, né? Se você tem alguma dificuldade para poder iniciar, cara, inicia porque só o fato de começar já te dá um gás, né? Já te dá um ânimo. E outra, procure pessoas que possam te patrocinar, né? Que possam te apoiar, né, a continuar, ou até mesmo tirar esse desafio do papel, tirar isso do imaginário, né? Colocar isso realmente em ação. E aí eu me proponho, né? Eu me coloco à disposição caso
alguém queira, né, ter esse patrocínio, eu sou um patrocinador ferrenho aí, tá? Tem um link na minha bio, né, de um grupo que é igual eu falei, né? As pessoas contam os seus desafios, contam as suas conquistas, contam os seus sonhos, né? Então é bastante interessante. Aqui já vai uma contribuição da Cícera, né? O livro Milagre da Manhã, né? É muito interessante, né? São pequenos hábitos, né, que a gente faz todos os dias que tornam a nossa manhã muito mais produtiva, né? E aí eu falo o seguinte, Cícera, dos grandes benefícios que eu tenho em acordar cedo é que eu aproveito as melhores horas do dia para mim, né? Não tem aquela conversa, aquela sugestão, né? A gente ouve muito dos educadores financeiros, né? Que todo salário que você recebe, você deve se pagar primeiro, né? Se pagar primeiro para que depois você pague as outras pessoas, pague as contas, pague qualquer outra coisa, né? E eu faço isso com o meu tempo, né? Primeiro eu me pago, primeiro eu uso, né, as 3, 4 primeiras horas do dia para mim, né? Para o meu desenvolvimento, para a minha reflexão, para minha saúde, né? Então isso eu estou me pagando primeiro, né? Então eu tenho recebido muito com isso, né? Colocando esse hábito, né, para mim, né? E não tem volta, né? Quando a gente entende que esses hábitos que a gente coloca nas nossas vidas, né, eles trazem tantos benefícios que não faz sentido nenhum voltar atrás, né? Mesmo que as outras pessoas te chamem de louco, né? E vão te chamar de louco no princípio, mas aí quando as pessoas veem, né, o seu ânimo, né, a sua produtividade, né, o seu desempenho aumentando, as pessoas vão querer saber o que você está fazendo, que loucura é essa que está te dando tanto gás, né? Que está fazendo você produzir tanto, né? Que está fazendo você desenvolver tanto, né? Então é muito importante. E aí os grupos, né, eles servem para isso, eles servem para que sejam patrocínios, né, umas pessoas das outras, para que esse desenvolvimento ele aconteça, e quando mais de uma pessoa, né, está reunida, né, essa ideia, essa mentalidade, ela tende a fluir mais, né? Duas pessoas unidas no mesmo objetivo, né, as ideias se juntam e formam uma terceira ideia, uma quarta ideia, e essa ideia é muito maior do que cada um com a sua ideia. Então vale muito a pena, me proponho a ajudar, e é igual eu falo com o pessoal do grupo, muitas vezes eu sou muito mais ajudado do que eu ajudo, né? E aí tem uma explicação simples, lá são 20 pessoas, né, em um dos grupos, outras tem 15. Então quer dizer, enquanto eu uma pessoa ajudo 15, né, 15 pessoas me ajudam, né? Então eu sou muito mais ajudado do que ajudo, né? E assim todas as outras pessoas concordaram com essa colocação, né? Porque a gente aprende, a gente, né, tem essa injeção de ânimo muito maior do que a gente acha que a gente coloca no grupo, né? Então, pessoal, muito obrigado. Amanhã, quinta-feira, a gente tem a live com o Dr. Francilon, né? A gente vai trazer mais algum conteúdo relativo aí à saúde e ao desenvolvimento, né, em todas as áreas, tá ok? Então, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.